Boa noite, Guto. Boa noite. Sua visão, né, sobre esse jogo que o Coritiba jogou de uma forma diferente, né, depois de toda aquela tensão em relação a escapar do rebaixamento, agora com um novo objetivo, que era, ainda é, né, até porque a gente está vendo agora no intervalo ali o Bragantino perdendo o seu jogo, conquistar a vaga na Sul-Americana. O que você viu da dinâmica da partida e da chance talvez desperdiçada, né, quando estava com um a mais de sofrer aquele gol no segundo tempo? Nós fizemos um jogo, eu acho que muito bom. Nós tivemos, num primeiro momento, uma marcação que conseguia parar o Corinthians, controlar o Corinthians, numa roubada de bola, um golaço do Manga, uma roubada do Regis no meio. Aí o Corinthians começa a sair, é muita qualidade. A individualidade a gente não pode negar. E o primeiro gol do Corinthians foi um primor de passes, né? Foram passes cavados, 2 passes cavados num espaço mínimo, onde não deu tempo de deslocar. Tá o nível de precisão e a velocidade que eles conseguiram dar na bola. Foi muito mais qualidade dos caras do que erro. Eu tinha 3 homens fechando a bola de cabeceio. A bola foi em cima do homem. Eu tinha 3 caras abafando a bola. A primeira bola tirada, uma qualidade tremenda para o jogador que vai cruzar. Acho que é o Yuri Alberto que cruza. E tanto a cavada para o Yuri Alberto quanto a cavada do Yuri Alberto, que não foi um cruzamento, foi um passe. Aí dificultou para nós. Mas a gente não deixou para lá, conseguiu um pênalti que foi claríssimo. Teve um lance de dúvida, né, que foi para o VAR, de bola na mão, questão de interpretação. E o segundo tempo, num detalhezinho mínimo, o gol do Cadorini, que era o 3-2. O segundo gol deles foi um vacilo. Foi um vacilo porque o Roger e o Yuri são os 2 caras que talentosíssimos, né? E o Yuri é um jogador talentoso com uma potência muito grande. E ele usa muito o corpo. O primeiro estágio dele de movimento nunca é na bola, é sempre no corpo para desequilibrar o adversário e a partir daí jogar. E foi o que ele fez. Ele provocou o choque, desequilibrou e entrou para a jogada, e aí o John foi-se. Né? Não matou a jogada no primeiro lance, não chega. Não chega, tem que ser muito veloz para chegar. E aí foi uma felicidade tremenda. Bateu firme, passou pelo Gabriel. O Gabriel conseguiu cercar a bola, mas a bola passou por baixo. Tal a precisão do Yuri. Paciência, são lances que, quando você joga contra equipes que têm um diferencial, você está sujeito. Você não pode errar nos mínimos detalhes. Eu fico mais contente de tudo que nós acertamos, né? E a questão dos detalhes aí acontece. Mas eles tiveram um jogador expulso, mas eles têm uma estrutura de equipe com uma compleição física que eles adotaram um 4-3-2. E na variação, os caras conseguiam fechar e sair, porque são todos jogadores acostumados a jogar em transição também, com muita força. Você pega os jogadores do Corinthians, qual jogador ali que não tem uma estocada forte? Os que não jogaram, tipo o Fábio Santos, que é um jogador mais técnico. Todos os outros, jogadores muito rápidos, muito fortes no contato. E olha que o Maicon, que geralmente joga, não jogou,
né? Renato Augusto. Talvez o jogador mais leve, mas com uma dinâmica muito grande, é o Juliano. Só que uma dinâmica, uma qualidade, né, muito grande. E aí, o segundo tempo, quando o jogo se tornou mais físico para eles, eles tiram o Juliano e tiram o Ramiro e colocam 2 jogadores mais vigorosos. E essa situação, não vou dizer que equilibra o jogo, tanto é que a gente dita o ritmo do jogo. Só que quando eles recuperam a bola, eles têm os espaços para eles poderem explorar. Por mais que a gente suba a marcação e ataque marcando, uma hora ou outra escapa. E foi o que aconteceu. Nessa hora que escapou, nós fomos batidos. Guto, eu queria que você falasse da última partida do Coritiba aqui no Couto Pereira. Eu acho que todos os jogos que você esteve aqui, o torcedor compareceu em peso, né, lotando o Couto Pereira. Qual a importância do torcedor na sua trajetória até aqui no Coritiba? Importância total. Total. Eu fico feliz que se a gente não conseguiu ter uma campanha digna fora de casa, eu acho que dentro de casa foi uma campanha fantástica. Foram 7 jogos, né? Foram 5 vitórias e 2 empates. A gente termina o campeonato dentro de casa invicto, sob o comando nosso. Eu acho que isso também traz ao torcedor uma esperança, trouxe uma esperança. Porque o torcedor, é muito chato vir para um jogo e sair derrotado. E principalmente quando você vai e perde, vai e perde, vai e perde. E aqui dentro de casa o Coritiba foi muito forte. Foi forte graças a ele, torcedor, que sempre empurrou, que sempre acreditou. Você vê, nós saímos do jogo num jogo de 2-2, com um homem a mais, e saímos aplaudidos. Em se tratando de Brasil, em cima do que foi a partida, gratidão total à torcida, reconhecimento da torcida. Gratidão total. Consciente de todo o esforço que foi feito, consciente de que a gente conseguiu, junto com eles, resultados expressivos. Estamos ainda dentro da disputa, né? Tudo pode acontecer na última rodada. E quem sabe a gente não consiga brindar o torcedor com uma competição internacional. A gente não jogou a toalha, não. Nós vamos para a última partida buscando. Né? Mas o que é bom, o que é legal, é que o Coritiba nunca joga com 11 dentro de casa. Guto, boa noite. Claro que ainda falta um jogo para terminar a temporada, mas você se pensa no Coritiba na próxima temporada? Já teve algum tipo de conversa para você continuar? E se dependesse só de você, seria o técnico do Coritiba em 2023? Acho que você não sabe a respeito do contrato que eu tenho com o Coritiba. Você tem noção do que é o contrato meu? Quais são os prazos do meu contrato? Mais o quê? Mais o quê? Pode surgir outro time para me levar a isso? Oi? Obrigado, obrigado. Agora, após a minha passagem pelo Internacional, olha a minha trajetória como foi. Foi de não sair. Tá? Foi de não sair. E eu tive propostas para sair do Ceará para o Santos, para sair do esporte, na época, para o Red Bull. Enfim. Só que a vida vai nos ensinando e o mais importante não é o dinheiro, não é o tamanho da camisa que você vai, mas sim você estar feliz no lugar. Quando você está feliz no lugar, você pensa muitas e muitas vezes para sair daquele lugar. Porque a vida ela é tão curta e tão rápida que quando você desfruta da posição de treinador, que é uma posição dificílima, você tem que usufruir um pouquinho também, desfrutar um pouquinho da tua vida. Né?
E quando você está num lugar que você é bem-quisto, que as pessoas gostam de você, te respeitam, e você tem condições de viver um pouco melhor a tua vida, lógico, os problemas sempre existem, né? Mas não são problemas que te tiram completamente, utilizam 24 horas do seu dia. Porque se você está feliz, você administra de uma maneira mais tranquila. Agora, se não está feliz, você quer mais ir embora. Então, desde a minha passagem pelo esporte, eu sempre procurei estar bem onde eu estou feliz. E, graças a Deus, as coisas têm fluído. Tenho conseguido realizar trabalhos bons, tenho conseguido tempo de trabalho e desfrutar um pouquinho também da minha esposa, da minha família, às vezes, que o contato, às vezes, é mínimo, né? Quando eu estava no Ceará, às vezes demorava 4 meses para mim estar com eles presente, e nunca eles indo para lá, sempre eu indo para São Paulo. E aqui, nesse momento, minha esposa estava na arquibancada assistindo o jogo. Então, são situações que te trazem um pouco mais de qualidade de vida, e tendo qualidade, logicamente, você pode ter a cabeça mais tranquila para fazer o melhor trabalho possível. E é isso que eu busco hoje. E até aqui o Coritiba tem me dado. Não tenho porquê eu abandonar o projeto do Coritiba neste momento. Para abandonar, acho difícil. Acho difícil. Guto, boa noite. Você falou ali na primeira pergunta, na primeira resposta, melhor dizendo, você falou em vacilo. Foi num vacilo que acabou tomando o gol do empate do Corinthians. Como trabalhar... Não, eu nem vejo vacilo no primeiro gol. O primeiro gol foi qualidade dos caras mesmo. No segundo gol, desculpa. No segundo gol. Questão de posicionamento, de abordagem, né? Mas como trabalhar nesse curto espaço de tempo para jogar com o Cuiabá, que também é muito forte em casa? A gente já teve isso inúmeras vezes, né? E conseguiu. Porque cada jogo é uma história. A característica dos jogadores do Cuiabá não são exatamente iguais às características do jogo do Corinthians. O Cuiabá tem o seu valor, sim, mas é um jogo um pouco diferente. E, às vezes, a característica do jogador faz a diferença em termos de dificuldade ou facilidade de enfrentamento. Você conversa, você ajusta, mas momento, confiança, ajuste de posicionamento, sim. E aí, neste momento que praticamente não tem o que treinar, é visual e verbal. É bonequinho na lousa, ali no magnético, é vídeo, é conversa, é aquele statical pad que mexe. Esses recursos, essas ferramentas, para ele conseguir visualizar bem. Agora, você não consegue medir a explosão muscular do cara para a jogada, a velocidade de raciocínio para ele tomar a decisão antes do outro, o confronto de choque corpo a corpo, daqui a pouco o outro usa o corpo antes, consegue virar o corpo. É igual uma luta de jiu-jitsu. O cara faz o golpe, o outro faz o contragolpe, né? O futebol também, no lance de contato, tem muito disso. E o cara escapa, e aí? Aí quem pode mais chora menos. E aí os posicionamentos de cobertura ajustam o lance. E quando é um lance, por exemplo, que é extremamente arriscado, porque às vezes você tem que arriscar. Como é que você faz essa cobertura? A individualidade de um contra o outro. E quando você pega jogadores no nível que nós pegamos hoje, às vezes fica difícil. Às vezes fica difícil. Por mais que você estruture, por mais que o jogador nosso seja talentoso, pode escapar. Pode escapar. Né? Você vê, falando de lutas ainda, né?
Você vê que tem judocas que um ano é campeão mundial, no outro ano nem classifica. O que acontece? Um vacilo numa luta. E o futebol às vezes é assim também. Às vezes é assim também. Ah, o cara é ruim? Não, o cara não é ruim. Ele pegou um cara muito bom, que naquele lance conseguiu ser mais feliz do que ele. E acaba estourando a corda. Guto, boa noite. O Coxa agora vai ter esse jogo fora de casa com o Cuiabá e o time teve dificuldades fora de casa nessa temporada. Vai ter também 2 desfalques, do Bruno Gomes e do Chancellor. Como que você acha que vai ser o principal trabalho de você nesses 2, 3 dias até o jogo? E já também uma pergunta já nessa linha de fora de casa, que você falou agora, né, de seguir no ano que vem, se vai ser o principal trabalho que você acha que você vai ter nessa questão dos jogos fora de casa para o ano que vem, você que vai estar daí desde o começo na equipe. Dá para mudar um pouquinho o discurso? A gente faz 3 partidas que não perde. Essas 3 partidas são 2 vitórias e um empate. E o empate hoje que nós estivemos muito próximo de ganhar. Vamos valorizar um pouquinho o grupo, ter um discurso um pouquinho mais positivo sobre o trabalho dos meninos aí, do que a gente ficar batendo, que não ganha fora de casa, não ganha fora de casa, não ganha fora de casa. Nós só temos um resultado para a gente buscar lá, que é a vitória. Então nós vamos focar em ganhar. Ganhou, tem chance, não ganhou, não tem chance. Bem simples assim. Vamos jogar por um resultado só. Nós não vamos lá tentando fechar, acontecer. Nós vamos por tudo ou nada. E no tudo ou nada, tudo pode acontecer. Se a gente for feliz, pode acertar no tudo. Se a gente não tiver a felicidade, é o nada. Mas esse nada não pode tirar o brilho, não pode tirar todo o esforço do grupo e não pode tirar o momento dos resultados da equipe. Eu acho que é um momento de apoiar, de elogiar, de incentivar, de acreditar. E é isso que eu vou passar para eles. O momento de acreditar. O momento é de buscar. Só que nós estamos indo para o tudo. A gente não pode visualizar o nada. Se o nada acontecer, é consequência, mas nós vamos por tudo. Guto, ainda em cima da última rodada, assim, qual cenário você vê assim, né, de Curitiba chegando até embalado, o Bragantino está tomando de 4-0, né, para o Fortaleza, um empate deles em casa com o Fluminense, a vitória do Curitiba garante essa vaga na Sul-Americana. Como é que você está enxergando assim? Esse jogo pode ser uma guerra ou pode não ser uma guerra. Por causa do Cuiabá, né, você fala? Exato. Tudo passa pelo jogo do Atlético Goianiense. Hoje o Cuiabá está a 4 pontos do Atlético Goianiense. Uma derrota do Atlético Goianiense, o Cuiabá passa a jogar pela Sul-Americana. Certo? Ou o Cuiabá não tem mais chance, a Sul-Americana tem, né? Acho que não. Acho que não. 38, 41, 44. É isso? Número de vitórias. É. Sim, mas 44 tem o Bragantino. Aí eu coloco o jogo do Cuiabá só amanhã, né? O Atlético Goianiense perde, o Cuiabá se livrou do rebaixamento. Aí o Cuiabá joga com o Atlético e ganha. Aí confronto direto. Nós e Cuiabá para chegar em 44. Para chegar em 40, eles em 44, nós em 45. Se eles chegam em 44 e o Bragantino perde, quem classifica para a Sul-Americana? Tá, para o saldo. Qual é o saldo hoje? Então. Se você pegar que o time vai ser derrotado novamente, né? Vai diminuir. Então, eles jogam, sim, a disputa com a gente pela Sul-Americana. Agora, se eles não ganharem do Atlético Mineiro, se eles simplesmente empatarem com o Atlético Mineiro,
Eles estão fora da Sul-Americana. Já não classificam para a Sul-Americana. Aí vai ser um jogo para eles cumprimento de tabela, porque eles não caem mais. Tá? Então tudo passa por o que vai acontecer. Para nós é decisivo, é guerra, independente do que aconteça, nós temos chance, nós temos que nos preparar para ir lá e vencer. Agora tem um outro detalhe também. Se eles perdem para o Atlético amanhã e o Atlético Goianiense ganha, é pau dentro, eles jogam a vida. Percebe? Então tudo pode acontecer. E nós estamos brigando pela nossa vaga. E nós estamos acreditando que a gente pode. Só isso, mais nada. Só que para a gente conseguir, nós só jogamos por um resultado. Nós vamos focar só em um resultado. Guto, eu queria que você falasse especificamente do Natanael. No ano passado ele foi considerado o melhor lateral direito da Série B. Acabou se contundindo no início do ano, né, no jogo do Campeonato Paranaense. A gente viu que ele sentiu muito essa questão da lesão no começo do ano. Qual foi o trabalhar do Guto Ferreira, tanto é com o próprio Cebolinha no joelho, né, o atleta do Flamengo, do futuro promissor? Qual tem sido o trabalhar psicológico do Natanael? Olha, se eu falar para você que é um dos jogadores mais fáceis de se trabalhar. Menino extremamente dedicado, trabalhador ao extremo. Um menino que soube entender os momentos que foi acontecendo. Num primeiro momento, ele não tinha ritmo, estava sem ritmo de jogo, tinha perdido um pouco o gasto, porque ficou muito tempo parado. Então, quando a gente utilizou outros jogadores, é porque, às vezes, a sequência de jogos ou o tipo de enfrentamento ele ainda não estava 100% preparado. Só que é um jogador que não desiste nunca. E eu sempre digo o porquê que está saindo e por que está entrando. E eu deixei bem claro para ele quando jogou o Natan, por que o Natan jogou. E aí ele foi buscar mostrar para mim que ele também, na função que o Natan é muito forte, ele também é muito forte. Só que até então ele era questionado. Só que como é um jogador que treina muito, treina forte, se entrega muito, colhe os frutos. Então o que ele está colhendo nesse final aqui é tudo que ele vem trabalhando, vem plantando. Né? Essa retomada dele, e retomada em alta, porque se ele foi o melhor da Série B, hoje ele já está chamando a atenção na Série A. E talvez, da nossa chegada aí, tenha sido um dos jogadores que mais evoluiu. Sabe que a gente confia? A gente não nega quando a gente puxa a orelha dele, e a gente não nega quando a gente elogia. E ele é muito pé no chão, muito pé no chão. Então, feliz por ele, feliz por tudo que ele vem fazendo de bom para a equipe, porque o nível de confiança dele crescendo, cresce a qualidade de jogo da equipe. Jogador muito atento, inteligente, muito atento nos detalhes que são passados, assimila fácil. Então é isso. Rezar para que ele tenha mais e mais sucesso, mas que tenha pelo menos mais uma temporada para ajudar o Gordinho aqui no Curitiba. Guto, assim como você que chegou durante o Brasileirão, o Coritiba se reforçou bastante na última janela de transferências, e nesse time que jogou as últimas 3 partidas, o Juventude, o Flamengo e o Corinthians, 6 jogadores, eles chegaram no meio do ano, chegaram durante a janela de transferências. Queria que você falasse sobre esse elenco do Coritiba e principalmente esses jogadores que chegaram e já conquistaram a titularidade. Então, cara, é tanta coisa que vai acontecendo. Você chega, você vê uma equipe, e aí você vai vendo os outros jogadores mais de perto, tem uma noção de muitos deles, vai treinando, vai buscando equilibrar a equipe da melhor maneira possível,
e colocar cada um dentro de um nível de importância que ele possa render o melhor deles. Essa questão de 6 jogadores que chegaram a acabar assumindo a titularidade comigo é uma questão de coincidência. Uma questão de coincidência. Teve situações onde houveram contusões e as contusões acabaram proporcionando espaço. E quem obteve o espaço agarrou e cresceu com a oportunidade. Teve outros que passaram e deram o seu contributo razoável, mas não chegou a ser diferencial. E aí o outro entrou e foi melhor. E teve uns que, quando eu cheguei, não vinham rendendo. Só que começaram a treinar muito, uma hora começaram a render. Você parou para ver que o Regis foi destaque nos 3 últimos jogos? E pega lá atrás, quando eu cheguei, qual era a visão do torcedor e da imprensa a respeito do Regis? E qual a oportunidade que ele estava tendo no momento que eu cheguei. Inclusive, fui aconselhado a segurar ele um pouco. Porque cada vez que ele entrava, ele era vaiado pela torcida. E hoje, a torcida grita o nome dele. O que houve? Mudança de postura, qualidade de jogo, lances decisivos que trouxeram a esperança, que trouxeram, encheram os olhos do torcedor. E aí o torcedor não é bobo nem nada. O torcedor quer quem resolve. E quando tem um jogador em alta que resolve, as coisas acontecem, não é ele. O Manga jogaram pipoca na cara do Manga aqui. E hoje o Manga, 2 gols do Manga, e o Manga hoje, ele desce do ônibus, a torcida grita o nome dele. Ele também vai se conscientizando que ele precisa melhorar, e as coisas começam a acontecer. E quando as coisas começam a acontecer, hoje eu ia tirar o Fabrício. Daqui a pouco o Fabrício fez uma baita de uma jogada, chutou em gol. O Fabrício não estava bem na partida. Fez o gol, ganhou confiança. A partir dali, ele fez 5, 6 lances seguidos, todos lances de gol. Todo lance de área. Se eu tiro ele naquele momento, como que ele sairia, como que ele estaria para o próximo jogo? Então esse feeling o treinador tem que ter também. Principalmente quando acontece essa saída do jogador por lesão e esse retorno do jogador. Você precisa, ao mesmo tempo que você precisa oferecer espaço para o jogador, você precisa fazer com que a equipe esteja consistente. Então você vai jogando com as escalações até o jogador chegar no melhor dele. Quando chega no melhor, aí deslancha. Então a gente sempre se preocupa muito com isso. E graças a Deus deu certo. Deu certo porque muitos jogadores cresceram, nós conseguimos o objetivo principal e ainda estamos na última rodada brigando por algo maior.